Estamos de volta para o nosso último bloco aqui no Roda de Entrevista, que hoje está conversando com o procurador do Estado, Rafael Arruda, que ajudou a formatar também a lei e o contrato de gestão com as organizações sociais que vão gerir as escolas estaduais. Procurador, essa é a primeira iniciativa do país em que se formula um contrato de gestão para colocar OS na educação. A gente tem outros exemplos na saúde, aqui em Goiás também, e a gente tem exemplos de sucesso sim, a gente sabe que isso não precisa ser nenhum entendido para ver que na saúde funcionou a questão das OS. Agora, nas escolas, com certeza, deve ter sido também uma experiência um tanto quanto difícil conseguir encontrar esse modelo de gestão adequado, porque ele levou um tempo também para ser construído, né? Jerônimo, só abrir um parêntese, sim. Que eu acho que nós, até jornalistas, é bom que se diga também, que antigamente a gente via muitos hospitais estaduais, muito em manchetes de jornais. Sim, depois da implantação, a gente percebeu que muitos problemas foram assim amenizados. Por exemplo, há muito tempo já não faço mais matéria mostrando os corredores do Hugo lotados. Como era antigamente. Né? Pois é, a gente espera que a gente tenha esse mesmo bom exemplo dos hospitais nas escolas. O senhor acha que esse modelo de gestão, ele foi na hora de ser formatado, foi difícil? Foi difícil, é desafiador, mas é uma experiência própria, goiana. E que, se implantado, como será algo pioneiro no país. Ou seja, o estado de Goiás será o primeiro estado da federação a adotar esse modelo de contrato de gestão com organização social para a gestão de escolas públicas, da educação básica. Portanto, modelo pioneiro no país. Isso já se pratica em outros países. Claro que com diferenças conceituais, às vezes, diferenças pontuais, mas esse é um modelo que já é amplamente praticado, por exemplo, na França, com as chamadas escolas contratuais, nos Estados Unidos, com as charter schools, na Colômbia, com os chamados colégios em concessão. Veja que o que há de comum nisso tudo é a atuação de atores privados. Claro, respeitadas as peculiaridades de um ou outro modelo, o que temos de base ali, base comum, é a atuação de parcerias, atores privados. No caso de contrato de gestão com OS, de fato, será a primeira experiência no país. Doutor, diretores dessas entidades, dessas organizações sociais, eles podem ter vínculos políticos? Não, não podem. Inclusive a lei, e que aperfeiçoou a legislação local de OS, veda qualquer relacionamento político-partidário no interior da OS e da OS para com a sociedade civil. Nem parentes. E não pode haver. Nem parentes. E não pode haver sob pena de contaminação. Não é isso que se busca, né? Não é essa a finalidade. Sob pena de desvio de finalidade. Uhum. Importante. Procurador, a gente claro. teve exemplos no país, agora recentemente lá no Rio de Janeiro, com a questão das organizações sociais, em que diretores foram presos porque estavam desviando milhões de reais, comprando apartamentos de luxo, carros de luxo, enfim, gastando dinheiro público para poder... na corrupção, né? Sim. Gastando dinheiro público com corrupção. O que é que a gente fez em Goiás? O que é que a gente está fazendo em Goiás para não acontecer isso? Corrupção pública e privada é hoje um problema transversal no Brasil. Como disse certa vez o José Simão, colunista da Folha de São Paulo, se corrupção desse caroço, o Brasil seria uma jaca. É triste, mas é a realidade. Ou como disse certa vez a ministra Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, temos uma sociedade que tem um esgarçamento moral muito forte. Não temos uma sociedade de santos. Temos um país com tradição patrimonialista e em que o Estado é efetivamente expoliado sem muito pudor. Palavras da ministra Eliana Calmon. Então, corrupção é um dado, corrupção é um fato. Como resolver isso ou como controlar isso? Por meio de controle, fiscalização, regulação, acompanhamento, supervisão por parte do poder público. No Rio de Janeiro, no âmbito do Estado, os problemas lá verificados dizem de perto, com um controle capenga, com uma fiscalização ineficiente. E mais do que isso,
dizem respeito também a uma modelagem econômico-financeira mal realizada. Pelo que se percebe até o momento, os valores repassados pelo Estado do Rio de Janeiro às OSs superavam aquilo que seria o necessário para a execução do serviço de saúde pública. Então, esse recurso eventualmente excedente acabava sendo motivo utilizado para corrupção, o que levou à prisão de diretores de organizações sociais. E deve ser assim mesmo, não tem como ser diferente disso. Porque, volto a repetir, a verba continua sendo verba pública e o controle e a fiscalização tendem a incidir, sob pena, como eu falei, de fracasso. No Rio de Janeiro houve o caso de venda de uma OS, né? A pessoa vendeu a organização social. Né? A lei, ela veda isso? Esses casos, isso não é de agora. Já houve no passado, muito noticiado em Brasília, as vendas, por assim dizer, de OCIPs. Isso pode acontecer com o OS, mas isso é um problema, isso é um câncer, isso é corrupção. Isso não pode haver. Então, fiscalização incidente, controle recrudescente, para poder barrar esse tipo de coisa, que não consulta o interesse público. E não pode haver. Procurador, a gente falou muito também sobre a questão do ponto de vista de direitos e deveres dos professores dessas escolas. Agora, esses alunos, esses estudantes que permanecem nas escolas, ocupando as escolas, eles também estão muito preocupados com a questão da qualidade desse ensino que eles vão receber. Eu queria falar um pouquinho dessa questão mesmo da preocupação desses alunos. O que de melhoria realmente pode se concretizar para esses estudantes que estão preocupados com isso? Ainda existe o medo de alguns alunos de que sejam cobradas mensalidades nas escolas públicas. Exatamente. Começando por essa parte do dinheiro. Educação pública é gratuita. Isto é preceito constitucional. Isso é princípio da educação pública no país. Então, a educação, haja ou não um modelo compartilhado de gestão de escola pública, sempre continuará sendo serviço público de educação. A não ser que no futuro o Congresso Nacional altere a Constituição para passar a prever a cobrança de taxa e tarifa, o que num país em desenvolvimento não faz o menor sentido. Então, educação é pública e é gratuita, nos termos do que diz a Constituição. Com relação às melhorias que podem ser implementadas no interior de uma escola. Bom, o que se espera é que nesse equipamento escolar gerido por privado, tenhamos aí livros adequados, material didático adequado, um bom ambiente de trabalho para o professor e servidores administrativos, tenhamos infraestrutura adequada à oferta do serviço público de educação, recursos humanos disponíveis, atividades de apoio no contraturno, enfim, infraestrutura moderna, existe com uma possibilidade materiais tecnológicos e de inovação, tudo isso para que haja uma excelente oferta de bens e serviços educacionais. Existe uma possibilidade de que essas escolas se tornem, por exemplo, escolas em período integral, até mesmo aquelas que ainda não são? Isso vai depender de uma ideia da Secretaria de Estado ou pode ser também uma decisão da OS? Não, isso é decisão eminentemente pública, decisão que deve ser tomada pelos decisores políticos. No caso em específico, governador do estado, secretário de educação. Entendi. Então veja que adotar ou não o turno integral é algo que vai depender, tratando-se de política pública, vai depender de uma decisão do órgão central. A OS por si só não pode tomar, não deve e não pode tomar esse tipo de decisão. Procurador, já há prazo, porque a gente percebe muita especulação em cima desse assunto, mas há um prazo aí, por exemplo, nós estamos no finalzinho de janeiro, quando que de fato nós vamos poder experimentar, ver essa ideia implementada? Como é que estão aí, como é que estão os trâmites aí em relação a isso? Eu não tenho condições de fixar prazos para a definição do início da implantação do modelo. No momento, há um edital publicado, né, com prazo para que as entidades, para que as OS, apresentem as suas propostas de trabalho. O prazo para isso encerra-se no dia 15 de fevereiro, quando então serão conhecidas as OSs dispostas a assumir gestão de escola pública. Então, temos esse prazo,
para a elaboração das propostas, programas de trabalho. Depois haverá uma seleção. O edital fixa prazos para recursos, prazos para impugnações. Selecionado o parceiro privado, os autos do processo administrativo vão depois para a análise jurídica por parte da Procuradoria-Geral do Estado e somente então ao final, se estiver tudo em ordem, é que será feita a outorga daquele ajuste de parceria. Pela sua experiência, esse primeiro... Neste caso, para esse piloto, selecionada apenas uma organização social para a gestão das 23 escolas. Pela sua experiência, dá para se pensar nessa realidade já nesse primeiro semestre, ou talvez o segundo, pelo que você... Eu acredito que sim. Prazo administrativo é sempre uma incógnita. Uhum. Até porque sempre pode haver questionamento judicial e isso pode embaraçar um pouco o andamento. Mas eu acredito, pela minha experiência, que até o final desse primeiro semestre seja possível já dar início à implantação do modelo. Procurador, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor desse uma opinião agora de quem ajudou a formular essa lei, de quem ajudou a formular esse contrato de gestão que estabelece metas, enfim. O senhor acha que esse modelo de organização nas escolas em Goiás, a gente sabe que em outros lugares deu certo, mas em Goiás, o senhor acha que vai dar certo? Eu acredito que vai dar certo. Eu sou um entusiasta desse modelo de parceria. Isso constitui uma tendência incontornável no Brasil, sobretudo diante dessa realidade de crise. Veja que de uma administração de bem-estar, o que temos hoje é uma administração da escassez. O que temos aqui é uma crise do Estado social. Então é importante buscar alternativas ao modelo de gestão público, de execução direta. E eu, decididamente, sou um entusiasta, acredito muito no modelo que pode, de maneira colaborativa, de maneira emparceirada, produzir muitos resultados positivos. Por que o senhor acha que esse modelo enfrenta tantas barreiras? Barreiras, sobretudo, ideológicas. E esse é um problema, porque o ruído ideológico impede ou tem impedido que avancemos na direção. O ruído ideológico tem impedido os necessários aperfeiçoamentos e aprofundamentos. E sobre ruído ideológico e ideologia, é importante dizer também que o Supremo Tribunal Federal deixou claro essa questão no julgamento da DIN 1923. Disse o Supremo que a presença de mais Estado ou menos Estado, que a celebração ou não de parcerias público-privadas em sentido amplo, que o recurso ou não ao fomento público é algo que depende essencialmente das maiorias políticas conjunturalmente no poder. Ou seja, há alguém que foi eleito pelo voto direto, secreto e universal, há alguém que apresentou um projeto político à sociedade e esse projeto político foi sufragado nas urnas. Então, cabe a este alguém, legitimado democraticamente, fazer escolhas em nome da sociedade. O que temos aqui é uma escolha, é uma opção por um modelo de gestão legítimo. Agora, se isso é de direita, se isso é de esquerda, se isso é privatização, se isso é terceirização, se temos aqui o desmonte do Estado, se isso é vermelho, amarelo ou azul, isso, com devido respeito, pouco importa. Sobretudo porque se trata de um modelo consagrado, previsto na Constituição. Terminou o nosso tempo, procurador. A gente agradece muito a participação do senhor aqui, procurador Rafael Arruda, e agradece também por todos os esclarecimentos. Com certeza foi muito esclarecedor para a gente essa noite. Muito obrigado por vir. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado também, Karine Pinheiro. Obrigada, até a próxima. Boa noite. Obrigado, Alex Atanásio. Obrigado, boa noite para você. Obrigado também a você que esteve aí em casa com a gente. Espero que você também tenha entendido melhor esse modelo de gestão compartilhada. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite para você. Obrigado pela companhia.